Eu tenho ela, é que eu tenho que abrir ela online. Eu não Ah, consigo abrir no mesmo dispositivo. entendi. Tá ótimo. Inclusive, eu vou interagir bem pouco, viu? Não, sem problema. Irmanida, a senhora pode só ler o verso áureo para nós quando começar a gravar? Eu digo para a senhora. Só ler o verso áureo, não precisa comentar nada, só fazer a leitura. Ok, estamos gravando. Ok, pastor, o senhor pode orar para nós então, por favor? Para começar Nós o nosso vamos. estudo. Uma boa noite para todos que estão aí nos assistindo. Feliz sábado. Esse chegou um momento muito especial em que nós vamos dar uma estudada na lição da Escola Sabatina. E nós queremos pedir também que cada um possa acompanhar, abrindo sua Bíblia e participando, interagindo aí conosco. Nesse momento, nós vamos fazer uma oração, pedindo a orientação de Deus no estudo da palavra. Vamos fechar nossos olhos e vamos conversar com Deus. Oremos. Maravilhoso Deus, como é bom, mais uma vez, estarmos aqui no Teu Santo Sábado. Temos passado uma semana com batalhas, com lutas, com vitórias, muitas vezes derrotas, mas estamos felizes porque nos encontramos no Teu Santo Sábado e podemos nos encontrar com nossos irmãos e podermos desfrutar dessa comunhão, dessa comunidade, onde temos a intenção de adorar o nosso Deus Criador do céu e da terra. Nesse momento, pedimos a tua guia e orientação, que o teu Santo Espírito abra nossa mente, a mente de cada irmão, cada irmã, não somente de nós que estamos aqui estudando, mas de todos aqueles que estão ouvindo nesse momento, que o que estudarmos aqui possa fazer uma diferença em nossa vida, possamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Pedimos a tua orientação nesse momento, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, irmãos. Nós temos o título da lição dessa semana, um modo emocionante de se envolver. Uma lição assim bem gostosa, né? Porque mostra que nós não conseguimos viver como ilha, né? Nós precisamos nos relacionar. Nós somos criaturas sociáveis, né? E por sermos criaturas que necessitamos de conviver em sociedade, também fica mais fácil quando nós temos um propósito de, em sociedade, desenvolver a obra do Senhor. Eu gostaria de pedir à irmã Nida que faça a leitura do verso para memorizar, o verso principal da lição, está lá em Mateus 9, versos 37 e verso 38. Irmã Nida, pode ler para nós, fazendo um favor? Sim. E então se dirigiu a seus discípulos, dizendo: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Esse verso... Amém, amém. Esse verso é bem significativo, né? Porque ele traduz bem a expectativa que a lição quer trazer para nós durante o estudo de toda essa semana. Eu andei pensando assim em algumas coisas, né? Como Deus, como um grande arquiteto desse universo, arquitetou o universo desde o princípio de tudo, não como um todo indivisível, né? Se a gente olhar a estrutura, por exemplo, do universo, a gente percebe que há um todo composto por partes menores, né? Deus, na sua infinita sabedoria, ele age nessa construção da sua arquitetura desse universo exatamente dessa forma. Então, se você pega no macro, tanto no macro como no micro, a gente vai ver que em todos os setores da vida existe um macro composto de partes menores. Nunca existe um macro indivisível. Quando a gente pega, por exemplo, o nosso sistema solar, existe o Sol
né, como uma espécie de um núcleo, e na composição desse sistema solar, vários outros planetas que desenvolvem uma função fundamental de empuxo, de gravidade, para manter a Terra, por exemplo, que é o único planeta que existe vida no nosso sistema solar, para manter exatamente no eixo em que ela está. Então, a composição dos outros planetas, a gente pensa, mas para que servem os outros planetas? Parece que não tem sentido. Mas na arquitetura de Deus, as coisas funcionam exatamente desse jeito. E aí, a prova científica é que, por exemplo, se a Terra tivesse 1 milímetro mais próximo do Sol ou 1 milímetro mais distante do Sol, não haveria possibilidade de vida na Terra. Aí você vê como que Deus é incrível. Então, veja, quando a gente pega o nosso sistema solar, vamos imaginar que o nosso sistema solar seria o macro dentro desse contexto, do macro com partes divisíveis, né? Aí você vai no micro. O micro é o átomo. O átomo é a menor parte da composição do universo, né? Que o ser humano conseguiu visualizar. Então, quando você vai no micro, a gente tem um átomo que também funciona do mesmo jeito. O átomo tem um núcleo, em volta desse núcleo tem os átomos, tem os prótons e os elétrons girando em torno para dar consistência para aquele átomo. Então, coisa assim, é muito encantadora a gente ver como que Deus planejou tudo para funcionar da forma como funciona. Então, nós precisamos um dos outros. Inclusive, quando a gente chega na lição de domingo, né, a gente já começa a pensar aí nos pequenos grupos uma ideia divina. Eu já vou pedir o pastor para comentar um pouco sobre essa parte de domingo para nós, mas é só para a gente pegar o gancho desse contexto. Veja como que a ideia de Deus é uma ideia perfeita. Primeiro, a gente vê Deus numa trindade fazendo o homem à sua imagem. Ele não fez sozinho. O homem erra. Nesse momento em que o homem erra, ele pega o filho, que é parte dessa trindade, para ele não trabalhar sozinho, ele não trabalha sozinho, ele envia o filho. O filho representa o pai. Quando os discípulos chegaram, pediram para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, nós queremos ver o Pai. Jesus falou que, olha, vocês estão há tanto tempo comigo e ainda não conseguiram ver o Pai. Eu sou o reflexo do Pai, eu reflito a glória do Pai. E aí, quando Jesus cumpre a missão, ele precisa de alguém para ressuscitá-lo ao céu, mas ao subir ao céu, ele envia um consolador para continuar a obra, que ele não podia continuar mais. E esse consolador é quem? O Espírito Santo. Então, veja, é dessa forma que Deus trabalha. Pastor, comenta para nós aí, nesse gancho aí da obra de Deus, né, como trindade, de desenvolver um papel em conjunto e, a partir disso, imaginar que todas as suas outras criaturas iriam trabalhar também de forma semelhante. A gente percebe que quando Deus fez o mundo, ele falou assim, né? Não é bom que o homem esteja só. Né? Ele não criou o ser humano para viver só. E é interessante que existe um pensamento que diz assim, existem duas coisas no mundo que você não consegue fazer sozinho. Você sabe qual é? Você sabe quais são? Um é casar. Ninguém consegue... É lógico. Ninguém consegue casar sozinho. Um é casar. E a outra é ser cristão sozinho. E é exatamente o que fala aqui a lição. Porque a lição diz assim, que Deus nos criou para viver em sociedade. Deus nos criou, e o exemplo da Trindade é um exemplo para nós. Deus poderia ser só um ser. E você vê que logo no início da criação existe um pequeno grupo. Ali existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que agem de forma muito harmoniosa. Ele não age de cada um de forma independente. Mesmo sendo Deus, mesmo sendo poderoso, eles trabalham com ordem. E essa mesma ordem ele tenta passar para a humanidade. A gente vê na pessoa de Cristo, quando Jesus falou assim, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Veja que harmonia existia nisso. Mas, ao mesmo tempo, Jesus falou assim, o Espírito do Senhor está sobre mim.
Veja, ele usa a referência do Pai, ele usa a referência do Espírito, e há uma conexão entre os três, não há uma desarmonia entre os três. Agora, o que eu achei interessante, porque a lição ela vai falar um pouco, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a questão dos pequenos grupos e a sua importância. Um ponto aqui da lição que eu achei interessante, o Enoque já comentou, que até para Jesus ressuscitar, o Pai estava presente, o Espírito estava presente, e que eu achei interessante que quando a lição ela fala no domingo, na parte bem embaixo, diz assim, conforme estudaremos na lição desta semana, os pequenos grupos podem ter vários propósitos, mas seu objetivo principal é ganhar para Jesus pessoas perdidas, né? Ou seja, o objetivo supremo dos pequenos grupos deve ser ganhar pessoas. Interessante, o pequeno grupo, pelo menos aqui no Brasil, ele não é novo. Por exemplo, os pequenos grupos é uma ideia que já vem quase há 20 anos atrás, quando iniciaram com pequenos grupos, pelo menos aqui no Brasil, na América do Sul, tem uma média de uns 20 anos, mais ou menos, ou quase isso, né? E a gente pode perceber o seguinte, que o objetivo dos pequenos grupos, a gente vai ver aqui na lição, que não é somente comunhão. Comunhão é muito bom, claro. Nós estamos aqui, por exemplo, num pequeno grupo. E qual é o nosso objetivo aqui? Comunhão. Estudar a Bíblia, se fortalecer, tentar levar para a igreja essa imagem de uma comunhão. Isso é importantíssimo, né? Mas, além de comunhão, nós temos aqui outra coisa que a gente está desenvolvendo aqui. Ao mesmo tempo, aqui no nosso pequeno grupo. Se chama, sabe o quê? Desenvolvimento dos talentos. É aqui dentro que nós estamos descobrindo quem tem talento. Um fala uma coisa, outro fala outra. E aí a gente vai juntando nossas habilidades e a gente vai crescendo junto. Veja, primeiro, comunhão. Segundo, a gente está desenvolvendo os talentos aqui. As habilidades, os dons que Deus nos deu. Mas, além disso aí, dos talentos, dos dons, há um crescimento espiritual e tem que haver um propósito também. E qual é o propósito do pequeno grupo? O testemunho, que é o que a lição fala aqui. Eu tenho um livro aqui, eu acho que vocês também têm, Como Reavivar a Igreja no Século XXI. Já viram esse livro aqui, já? Esse livro aqui é fantástico. Ele é do Russell Barrow, que ele fala sobre a igreja em pequenos grupos. E o que eu achei interessante aqui, ainda falando um pouco daquele pensamento que eu falei para vocês, diz assim, este livro defende a tese de que é impossível ser cristão e não estar envolvido em uma comunidade. Cristãos isolados não são realmente cristãos bíblicos. Essa frase é forte. Não é, irmãos? Cristãos isolados não são realmente cristãos bíblicos. Queridos, é impossível ser cristão isolado. É assim como é impossível casar sozinho, né? Duas coisas que é impossível. Mas tem muita gente por aí vivendo um cristianismo isolado. Olha, não é porque chegou a pandemia, não. É porque, muito antes da pandemia, se nós descobrirmos o valor dos pequenos grupos, nós vamos entender que é um plano divino. É impossível ser cristão sozinho. E há muitas pessoas que estão morrendo na fé, por quê? Porque simplesmente não descobriram esse simples detalhe. Eu preciso viver em comunidade. Né? É a mesma coisa de um casamento que tenta sobreviver, onde um não compartilha com o outro as ideias, cada um vive no seu mundo. E o que vai acontecer com esse casamento? Mais cedo ou mais tarde vai acontecer o quê? Um fracasso. Mas por que fracassou? Porque não houve o quê? Não houve uma sociabilização. O ser humano, ele nasceu para viver em sociedade. E aqui nós vamos poder descobrir um bocado de coisa boa nessa lição, né, Enoque? Perfeito, pastor. Muito obrigado pela contribuição. E é exatamente isso, né? A ideia, o conceito que a gente trabalhou no início, de que a gente realmente não é um ser como para viver como uma ilha, né? Nós somos criados para viver em sociedade. Dependemos um dos outros, né? E isso é tão marcante, né? Irmão Enoque,
Eu acho que a irmã Ivanilda queria comentar, e eu queria também ouvir aí. Eu acho que vai vir coisa boa aí. Pode falar, irmã. Irmãos, na parte de domingo, bem assim, no finzinho da lição, vem falando assim, uma coisa extremamente importante para aquelas pessoas que não gostam de fazer parte de pequenos grupos, né? Bom, por enquanto a gente não pode fazer pequeno grupo por causa da pandemia, né? Mas mesmo antes, o meu testemunho é que pequeno grupo me salva todo dia. Agora que eu não estou podendo mais ir frequentar os pequenos grupos, eu estou sentindo uma falta tão grande, mas tão grande, até para falar eu estou tendo dificuldade. Bom, aqui no rodapé vem falando assim, isto é, ao trabalharmos em pequenos grupos, podemos ajudar não apenas a nós mesmos, mas também aos outros. Ou seja, o objetivo supremo dos pequenos grupos deve ser ganhar pessoas e nos salvar a nós mesmos. Então, para mim, pequeno grupo é vida, é importantíssimo, como o pastor Amém. falou, né? Para o nosso crescimento espiritual. Então, nós temos que nos envolver, sim, né? Nos pequenos grupos, porque é de Deus, é uma ideia divina, como vem falando aqui na lição. E eu queria dizer para a irmã que nós estamos distantes, mas aí tem o Zoom para nos aproximar, né? E podemos fazer pequenos grupos no Zoom, por que não, né? Para bater um papo, Sim. conversar e ouvir as pessoas, isso é muito bom. Irmão Nilton, fique à vontade, se quiser participar também. Hoje eu estou sendo um ótimo ouvinte. É. Eu quero ressaltar a clareza em todas as explanações. Amém. Ok, amém. Então, meus queridos, como a irmã Nilda falou, né, bem interessante esse contexto dela, o princípio do PG, a gente resumindo aí, pequeno grupo, PG, é o princípio divino. E assim, não dá para a gente fazer nada sozinho, né? Hoje, as grandes empresas, para fazer seleção, por exemplo, para qualquer trabalhador entrar, ela testa primeiro a habilidade do indivíduo em conseguir trabalhar em grupo. Um indivíduo que não consegue trabalhar em grupo, ele está fadado a não conseguir ser aprovado num processo seletivo de grandes empresas e multinacionais. Por quê? Porque hoje até os negócios materiais compreende-se que é preciso saber trabalhar em grupo, é preciso trabalhar em conjunto. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Moisés, né, pastor, ele teve lá um momento no meio do deserto que ele achava que ele ia dar conta de resolver a situação de todo mundo. E ele julgava as causas de todas as pessoas, e ele começou a achar que não ia dar conta. Quando ele começou que não ia dar conta, aparece um indivíduo muito interessante, que é o sogro dele. Pastor, você pode comentar para nós aí quais foram as recomendações do sogro de Moisés nesse contexto lá no deserto? Ele já estava sentindo que não ia dar conta do negócio. O fardo estava pesado demais, né? Na verdade, o Moisés, graças a Deus que chegou o sogro ali, foi um instrumento de Deus para ele, porque Moisés talvez não tivesse chegado aos 120 anos, não, ele tivesse morrido antes, viu? Porque, na verdade, nós temos aí o Moisés, a nação de Israel era por volta mais ou menos de uns 2 milhões de pessoas, né? Imagina, Exatamente. 2 milhões de pessoas, cada um com suas necessidades, cada um com seus problemas. E Moisés eles enxergavam Moisés como o único líder ali que pudesse cuidar dos problemas. Agora imagina Moisés começava pela manhã, cada um trazendo seus problemas, suas mazelas, e ele começava ali, ele passava o dia todo atendendo as pessoas. Quer dizer, o plano de Deus ao usar Jétro foi compartilhar, diria, a autoridade, né? Moisés precisava entender isso, ele precisava compartilhar a autoridade. E eu fico pensando aqui que as ideias que eles tiveram aqui foi uma ideia fantástica, porque Moisés começou agora a dividir os grupos, né, por grupos. Existia chefe de 100, existia chefe de 50, existia chefe de 1.000, de 500, e assim ele foi dividindo uns 2 milhões de pessoas, né? Eu estava lendo esse livro aqui, do Russell Barr, ele fala assim que na Coreia do Sul, lá no
aquela igreja do Pyongyang, né? É muitos anos atrás. A igreja, há uns 10 ou 20 anos atrás, tinha 750 mil membros. Uma maior igreja do mundo, do Pyongyang. E ela usou os métodos da escritora Ellen White, né, falando sobre os pequenos grupos. E o que é que ele acontece? Nessa igreja, ele dividiu a igreja com 50 mil líderes de pequenos grupos. 50 mil para administrar os 750 mil, quase 1 milhão, né? E eu fico pensando, a ideia de Deus é exatamente essa. Daqui a pouco a gente vai ver um pouco sobre o Novo Testamento, o que é que eles faziam lá. Se nós não dividirmos as tarefas, nós vamos morrer mais cedo. E essa é a ideia. O que nós estamos vendo hoje? Uma igreja que precisa entender isso aí, porque a liderança ela pode estar se desgastando. Há muitos líderes que são pessoas dedicadíssimas na obra de Deus, mas devido às suas multitarefas, ele pode estar se sobrecarregando de tal forma que vai chegar um momento que ele pode ou prejudicar a família dele, ou prejudicar a saúde dele, ou ele vai abandonar a função, porque ele vai se sentir o quê? Desanimado. E se a igreja hoje ela tem essa consciência de que o pequeno grupo ele vem a desenvolver os dons, vai poupar a vida desses líderes. Porque, queridos, uma das coisas, o maior bem que nós podemos fazer uma igreja é construir líderes, é fazer discípulos. E não tem um lugar melhor para se fazer discípulos do que os pequenos grupos. Perfeito, pastor. Manida, pode falar, pode nos ajudar. O pastor vai gostar dessa citação aqui, da irmã Ellen White, Medicina e Salvação. Vem falando assim: o Senhor deseja que seu povo desperte e faça o trabalho que lhe foi indicado. A responsabilidade de advertir o mundo não repousa somente sobre os pastores, mas também os membros da igreja devem participar da obra de salvar. Isso. Eu tinha esse defeito antes. Eu falava, não, aí é com o pastor, são com os anciões, né? E não. Todos nós que fazemos parte da igreja, nós temos essa responsabilidade. Nós não podemos deixar tudo nas costas da liderança. Nós temos que fazer a nossa parte. Imagina que maravilha seria se cada membro usasse o seu dom para a pregação do evangelho. Perfeito. Jesus teria voltado. Teria voltado. Muito bem. Manida, isso é muito legal, isso que a senhora cita aí, porque, veja bem, quando a gente estuda o modelo que Jesus trabalhou, a gente podia imaginar assim, poxa, mas Jesus ele é autossuficiente. De fato, ele é autossuficiente. Mas mesmo Jesus convocou 12. Por que ele convocou 12? Cada um ali tinha uma função importante para desenvolver. E Jesus ele poderia ter feito tudo sozinho? Até poderia, e acredito que ele teria poder para isso. Mas o modelo que ele instituiu foi justamente o modelo relacional que ele sempre planejou desde a criação, desde a fundação dos mundos. Quando ele disse, façamos o homem à nossa imagem. Ele chamou 12. Dentre os 12, tinha cada um com a sua função específica para desenvolver e ser trabalhado. Dentre os 12, tinha inclusive um tesoureiro. Eu acho interessante que a gente não para pensar, né? Que tinha um tesoureiro. Ora, tinha demandas para ter um tesoureiro, tinha demandas. O grupo tinha demandas, né? Para poder ser feita e desenvolvida a obra do Senhor. Então, até um tesoureiro era necessário nesse grupo. Então, o modelo que Jesus estabelece é um modelo que é um modelo muito perfeito. Tanto que, quando Jesus ascende ao céu, desce o Espírito Santo naquele esquema lá do Pentecostes, a obra começou a se alastrar, a crescer de forma tão grande que os discípulos receberam uma reclamação. Eu não sei se os irmãos lembram desse momento, né, pastor? Qual foi a reclamação? Eles não estavam dando conta de ajudar os necessitados. As cestas básicas, que hoje tem um departamento da ASA, né? Ele tem, naquele momento lá não tinha ASA pré-estabelecido,
E aí vejo um modelo de Jesus como ajudou os discípulos a compreenderem que eles precisavam estabelecer homens santos para cuidar especificamente da assistência social, por exemplo. E foi ali naquele momento que Deus iluminou, eles estudaram, pesquisaram homens santos especiais, que eram uma espécie dos diáconos hoje, para eles trabalharem exclusivamente com assistência social. Quer dizer, o grupo precisou se dividir para continuar crescendo, né? A ideia, o plano aí inicial era realmente a questão da divisão para que a coisa crescesse. Pastor, o senhor quer comentar? Eu queria ver aqui, você ainda está na segunda ou já pulou um pouquinho aqui? Não, né? Pode comentar Agora um pouco a segunda. Sim. Já passei para terça-feira agora, que é a organização para servir. Eu só queria ainda só dar um toque que na segunda eu pulo para a terça. Diz assim, esses pequenos grupos eram locais para resolução de problemas, mas também eram lugares de comunhão em que os problemas podiam ser evitados e a vida espiritual nutrida. Veja, que pequeno grupo com propósito bem eficiente, né? Porque pequeno grupo a gente vai ter que entender. E em nome de Jesus, eu creio que se existe uma época para o pequeno grupo funcionar, essa é a época agora. A época da pandemia. Por quê? Porque agora, quanto menos pessoas tiver, melhor para você, assim, grupos que possam se relacionar. Né? Hoje, por exemplo, você pegar uma varanda grande, com 6 pessoas, você faz um pequeno grupo, sem problema, cada um com sua máscara, mantém aquele distanciamento ali. Veja, as igrejas que se realmente nós fôssemos fortes em pequeno grupo, irmãos, os 400 membros que hoje nós temos na Igreja Central ia continuar congregando aonde? Nos pequenos grupos. Mas nem todo mundo está em pequeno grupo. Imagina um pequeno grupo de 6 ou 10 pessoas bem organizados, a gente está mais consciente agora, a igreja estaria funcionando normalmente. Mas numa igreja, quando ela não tem um pequeno grupo, ela sofre muito. Há muitas pessoas cuja vida dela está ligada à igreja. Fechou a igreja, acabou-se a religião. Quando, na verdade, não é assim. Irmã Ivanilda? Irmã Nilda, pode falar. Sim. No meu espaço aqui, ele é bem grande. E todo mundo sabe que nós temos um pequeno grupo na quinta. E quando eu encontro com as meninas do pequeno grupo, encontro assim, por acaso, fazendo uma caminhada, encontra. E eles falam, como está fazendo falta o pequeno grupo? Lendo essa lição, eu pensei comigo, eu tenho um espaço bem grande aqui fora. Já coloquei para quinta-feira que vem, tudo está voltando ao normal. Por que o nosso pequeno grupo não pode voltar ao normal? Boa ideia. Então já fiz a chamada lá no nosso pequeno grupo, já falei que vou fazer 2,5 metros de distanciamento, usando máscara, usando álcool gel, e nós vamos recomeçar assim. Você sabe por quê? Porque eu, graças a Deus, eu posso ir à igreja, mas tem pessoas que não estão indo na igreja. Né? Então, e estão sentindo falta. Se a pessoa vem e fala, nossa, está sentindo falta dessa comunhão, porque o nosso pequeno grupo é muito gostoso, é muito aconchegante. Um dia o pastor vai fazer uma visita para nós. Não, quinta-feira que vem eu vou. Quinta-feira que vem eu vou. Com convite desse eu vou. Então, e, gente, eu estou sentindo falta do pequeno grupo, e olha que eu tenho a igreja que eu posso ir. Imagina as pessoas que não têm a igreja, que não podem vir. Então, o pequeno grupo tem que ter. E lendo essa lição aqui, estudando essa lição, eu tenho uma amiga também, eu não vou falar o nome, ela não é da mesma dominação que a gente, mas falou que depois que a pandemia passar, que ela vai montar um pequeno grupo na casa dela. Olha a bênção. Amém. Amém. Muito bom. Excelente. Deus seja louvado, irmã Nilda. Amém. Irmão, o Jacques também quer dar opinião aí. Acho que o Jacques quer falar um pouquinho também. Pode falar, irmão Jacques. Obrigado. Eu estava ouvindo ali, né, o comentário sobre o pequeno grupo ali, né? E eu desde que me batizei, que já fazem 2 anos, que eu sempre frequentei o pequeno grupo, né?
E eu pude observar ao longo desses 2 anos que no pequeno grupo, como o próprio pastor falou, a gente descobre talentos ali dentro, porque a grande maioria das pessoas tem uma certa dificuldade em se comunicar ao meio de mais pessoas, né? Essa dificuldade de comunicação, ela existe para muitas pessoas, para a grande maioria, eu até diria. E dentro do pequeno grupo, é uma coisa que se torna tão informal, algo tão, né? Em alguns aí acontece até uma confraternização com alguns comes e bebes, né? E tal. Então isso deixa as pessoas muito mais à vontade. E ali as pessoas começam a se soltar mais e gerar uma confiança umas mais nas outras. E depois, quando chega na própria igreja, as pessoas vão se soltando mais dentro da própria igreja e acabam participando de alguma forma mais das atividades da igreja, né? Então, realmente, o pequeno grupo é muito excelente com relação a isso. Irmão Norton. Irmão Eu Jacques, posso falar? pode falar, Pode irmão. falar. Assim, as empresas também trabalham dessa seguinte maneira. Elas estendem, elas criam essa extensão do ambiente de trabalho para dentro de grupos. Eles fazem happy hour, né? Que já não é assim, que é o nome dado, né? Para os encontros que eles fazem, entendeu? Então, fazendo isso dentro da igreja, fica aquilo que o irmão Jackson disse: estender o ambiente de igreja para pequenas células. Dali, aquelas pessoas interagirem e, dentro do contexto geral, elas se interagirem com as outras por terem uma resistência natural. Aí vai desbloquear isso daí. Olha que legal, né? Perfeito. O comentário do irmão Jackson, né, que puxou o gancho aí para o irmão Milton, um comentário muito feliz, porque a irmã Ellen White, aqui na lição de terça-feira, ela diz assim: a formação de pequenos grupos como base de esforço cristão foi-me apresentado por aquele que não pode errar. Isso é um plano divino, é um plano que não tem como ter erro. E quando o irmão Milton ele falou aí em células, né? Engraçado como que Deus e o Espírito Santo trabalham, porque eu venho pensando muito nesse conceito da célula, que eu acho que ela, inclusive, se aplica muito melhor do que pequeno grupo, né? Porque a célula, ela é interessante, porque o pequeno grupo é muito bom, é muito interessante esse nome, né? Mas a ideia da célula é porque é o seguinte, né? A ideia do corpo, né? Quando Paulo fala lá do corpo, que é impossível você brigar com a sua própria mão, a cabeça dizer que a mão é menos importante, ou o coração dizer que é mais importante do que o cérebro, isso é incompatível, porque, de novo, é o contexto de um macro, um corpo que compõe de partes menores, e a célula, ela exerce as mesmas funções do macro, ela exerce, porque na célula ali existe alimentação, existe respiração, existe ali um contexto todo para compor esse tecido do corpo desse organismo maior, né? Então, é fenomenal esse conceito. E isso que o irmão Jackson fala é realmente importante, porque às vezes a igreja ela não consegue perceber o dom, porque, por exemplo, numa igreja como a nossa, com em torno de 300, 400 membros, é difícil de você conseguir fazer com que todos revelem os seus dons. E já nesse contexto menor, obrigatoriamente as pessoas terão que participar. É como nós estamos reunidos aqui. Nós estamos um grupo pequeno de 5 pessoas apenas, e onde fica fácil todo mundo participar, né? Então, quanto menor o grupo, mais estratégico para fazer com que as pessoas participem. E o objetivo desse grupo é sempre com o objetivo de salvar as pessoas e envolvê-las. Porque o exemplo do corpo ele é muito perfeito. O que acontece com um corpo que não se exercita, que só come? Ele vai se tornar obeso, ele vai ficar difícil de se locomover, até chegar à morte, chegar à obesidade mórbida
e não conseguir sobreviver, conseguir dar os seus próprios passos. Então, no PG, favorece o conceito de todo mundo trabalhar por uma causa nobre e desenvolver os seus dons e seus talentos. Irmão Enoque. Amém. Pois não, pastor, pode falar. Sim, veja, eu acho muito bonita essa aplicação de Paulo com relação ao corpo. O corpo, eu acho que é o melhor exemplo que ele poderia ter utilizado para o chamado harmonia, ordem, a questão de trabalhar em simetria. O corpo é fantástico. Por exemplo, para você se alimentar, você chegar a hora do almoço, né? Você se alimentar, várias partes do corpo colaboram, né? Os pés, eles andam para lá e para cá em busca da comida, os braços se movimentam, as mãos também, para levar a comida à boca, o estômago está ali funcionando para digerir a comida, né? Veja, o sistema circulatório está funcionando, tudo está funcionando. E aí você se sente satisfeito. Por quê? Porque houve uma colaboração de todo o corpo. A igreja, ela tem que pensar da mesma forma. Quando Jesus falou lá no começo do verso, diz assim, ó, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Queridos, o pequeno grupo, ele vem para desmistificar muitos métodos, porque às vezes a gente pensa em evangelizar, mas a gente só tem um método só. Por exemplo, quando eu penso em evangelizar, eu penso em evangelismo público. Queridos, nós estamos vivendo uma época que a coisa mais difícil do mundo é você juntar uma multidão de gente para evangelizar no evangelismo público, como a gente fazia antigamente. Outra coisa, eu pergunto, aí é onde entra a questão dos pequenos grupos. Queridos, sabe qual é a ideia que veio à minha mente? E em nome de Jesus nós vamos fazer? Nós vamos tentar montar um protótipo. Um protótipo daqui para o final do ano, trabalhar uns 3 ou 4 meses, no Zoom mesmo. Vamos formar líderes e vamos trabalhar ideias até janeiro. Sabe por quê? Porque em janeiro não tem o Caleb, e geralmente Caleb faz com multidões, né? Nós vamos fazer Caleb de pequeno grupo. Amém? Amém. Por que Deus não? seja louvado. Cada um abre um lar. Aí eu só consegui trazer 2 pessoas, 2 vizinhos. Amém. O outro trouxe mais 3. O outro trouxe mais 1. Vai juntar 30 pequenos grupos, cada um trazendo 2. Dá 60 pessoas. Isso é Caleb. Perfeito. Isso é uma ideia. Agora eu pergunto, se nós não tivermos um pequeno grupo harmonioso, por isso eu acho que o que a gente deve fazer? A gente deve orar, tudo bem. Mas devemos também nos unir em torno das ideias. Trabalhar ideias que funcionam. Hoje, por exemplo, se você chama um vizinho, hoje, graças a Deus que o povo está mais consciente, você chama um vizinho para comer um bolo, ele vem. Quem é que não gosta de um bolo? É uma coisa gostosa, né? Mas você chamou isca, ele ali. Né, pastor? É verdade. Mas sabe o que é isso? Isso se chama, sabe o quê? Se chama sociabilização. Queridos, se você chama a sua vizinha lá, que não tem nenhum parente, está sozinha, coitada, está lá praticamente abandonada, e você chama ela para bater um papo, essa mulher vai se sentir em casa como se fosse a sua família. Quer dizer, eu pergunto, a pandemia, em vez de atrapalhar, vai ser uma bênção, no sentido de que nós vamos acolher as pessoas com todo cuidado, nós vamos poder mostrar que elas têm valor. E aí, nesse momento, o pequeno grupo ele entra como um fator aí predominante. E nós vamos alcançar esse objetivo de Cristo. Qual é o objetivo? Sim. É alcançar a seara. E de que forma? Só tem um método de alcançar a seara? Não, tem vários métodos. E o pequeno grupo é um deles. E é eficiente. Né? Muito bom. A gente avançando aí para quarta-feira, a gente começa a entender os pequenos grupos no Novo Testamento. Né? A gente vê o exemplo de Áquila e Príscila, que era um casal que tinham o mesmo ofício de Paulo. Paulo pesquisou sobre esse casal e percebeu que era um casal de Deus. E se juntou com esse casal aí para fazer aquilo que ele também sabia fazer. Veja, é interessante as pessoas se agruparem também por afinidade, por algum tipo de afinidade. Então, por exemplo, é óbvio que é muito mais fácil eu conseguir levar para minha casa, por exemplo, alguém que é da área da educação, que eu vou ter o gancho para trabalhar sobre aquele assunto, discutir sobre os problemas da educação atual, fica muito mais fácil para eu conseguir envolver essa pessoa. Então, qual é a sua habilidade?
É por isso que é necessário ter os pequenos grupos, porque você vai conseguir agrupar as pessoas por afinidade. E Paulo se agrupou com Áquila e Príscila, que também eram construtores de tendas, ele também fazia tenda, e foi um auxílio fantástico no desenvolvimento do trabalho missionário de Paulo, Áquila e Príscila, né? A gente vê o contexto também desse grupo aí que acompanhou ele, né? Acompanharam até a Ásia, Sápatro, Aristarco, Secundo, Gaio, Timóteo, Tíquico, Trofeno, acompanharam ele até a Ásia, né? Então, eram pessoas que Paulo conseguiu se envolver e envolvê-los no trabalho missionário. Aí a gente chega na dinâmica dos pequenos grupos na lição de quinta-feira, a gente vê lá que na casa de Maria havia um PG. Olha que coisa linda isso, né? A gente para pensar assim, Maria, a gente ouve tanto de Maria, mas você sabia, eu não tinha parado para pensar, veja, na casa de Maria havia um PG e eles estavam em oração. Era um grupo, um pequeno grupo, que estava em oração. Então, assim, eles estavam cheios do Espírito e anunciavam a palavra de Deus. Então, a dinâmica do PG, ela tem essas características. Afinidades, pode ser afinidades por profissão, pode ser afinidades por lazer. O pastor gosta de bicicletar, né, pastor? Isso. Por que não? Eu não sou um profissional, não. Gosta mas de bicicleta e forma um grupo. Oi? Eu não sou um profissional na área não de ciclismo, não. Inclusive, minha bicicleta ela é meio pé duro, né? Mas assim, eu estou esperando essa pandemia passar aí para me juntar um grupo de ciclismo aí, essa galera aí da cidade, eu quero me juntar. Agora, a outra coisa que eu acho interessante, Enoque, é que a Igreja Apostólica, ela precisava ter uma estratégia para ela sobreviver, porque ela cresceu rapidamente. Ela tinha o quê? 120 pessoas. E de uma hora para outra, batizou 3.000. Depois batizou 5.000. Eles não tinham templos para pegar esse povo todo. Eu pergunto, se não houvesse os pequenos grupos, a igreja morreria. Ela, no seu início, já morreria. E eu fico pensando que essas casas eram os pequenos templos, né? Pequenos templos. E eu fico também imaginando ali, irmãos, que a ideia do pequeno grupo é que o pequeno grupo seja entre 6 e 12 pessoas, né? Passou de 12, a ideia é dividir o pequeno grupo, divide ele. E a ideia também é trazer amigos, porque eu acho que a lição ela destacou sobre isso, porque o pequeno grupo ele não pode perder o foco. Se o pequeno grupo for somente comunhão, vai chegar um momento que vai ser mais um culto. Vai ser mais um culto, a gente só chega aqui, ora, lê a Bíblia, faz a oração e vai embora. Quer dizer, por que muitos pequenos grupos morrem? Por quê? Porque além da comunhão, existem outros fatores. Existe o testemunho, né? Existe a confraternização, existe a amizade ali para você abrir seu coração. Quer dizer, a gente precisa entender muito bem isso, como é que funcionava a igreja apostólica, né? E aí nós temos um exemplo aqui de como eles funcionavam. O David parece que está na área aí, né, David? Benção, David chegou. Tonares, derrubar é pênalti. Pode comentar aí também, viu, David, se quiser. Já chega comentando aí, amigo. Nós estamos na lição de quinta-feira. O que você viu de interessante aí na quinta ou em alguma outra parte da lição que você acha interessante considerar? Eu estava numa missão especial hoje, peço até perdão por não ter estado o tempo todo, mas não poderia perder a oportunidade aqui de passar com os mestres e doutores da lei. E a lição aqui, que eu destaco aqui, de uma forma muito especial, é que ela é muito bíblica, é tão bíblica, que nós vemos que não tem como viver fora de comunidade. Isso está amparado em Atos capítulo 3. E uma igreja vencedora, Enoque, pastor, Milton, Jackson, Manida, uma igreja vencedora vive em comunidade. Uma comunidade macro, que é quando nós estamos no templo, e na comunidade micro, que é em pequenos grupos. Com certeza todos nós aqui, Enoque, já conheceu alguma pessoa que andou nos caminhos de Deus, mas em algum momento saiu.
99% de quem abandona os caminhos de Cristo não está mais frequentando um desses dois grupos, ou a igreja ou o pequeno grupo. Porque são bases que não por si só salva, mas porque o convívio, a ambientação, o ouvir a palavra vai ajudando nesse processo de solidificação espiritual. Então, quando eu abro a minha casa para um pequeno grupo, nesse momento virtual, eu trago as bênçãos de Deus para cá. Quando eu lidero um pequeno grupo, eu sigo a ordem do mestre, que é fazer discípulos, fazer seguidores, aprimorar, lapidar as pedras preciosas. Portanto, se nós vivermos essa luz do que estudamos essa semana, com certeza, onde batiza um, pastor Luciano, pode batizar 100. Amém? Amém. Ô, David, e irmã Evanilda falou aqui uma coisa interessante, e inclusive depois eu quero ir lá no pequeno grupo dela, eu gostei da ideia. Irmã Evanilda, já pensou esse pequeno grupo seu aí, que é um pequeno grupo de comunhão, que eu sei que vai ter comunhão, vai ter amizade, sociabilização. Vamos imaginar que a gente sonhasse com um projeto lá para janeiro de 2021. E daqui para lá, o pequeno grupo aí inventasse um projeto. Por exemplo, o projeto social comunitário vai ser servir uma sopa a cada 15 dias na comunidade. Imagine em 4 meses quantos amigos a irmã não ia ter servindo essa sopa, essas famílias, conhecendo as famílias. Veja com que potencial tem esse pequeno grupo de alcançar as pessoas da comunidade, né? Veja que... E assim nós estamos semeando para plantar o evangelho na mente das pessoas. Quer dizer, comunhão, mas ao mesmo tempo serviço. Comunhão, serviço, testemunho, né? Porque o pequeno grupo que fica só na comunhão não tem o serviço, o testemunho, ele termina morrendo em si mesmo. Perde o foco, né? É aquela história justamente da obesidade, né? O indivíduo que come, não se exercita, ele acaba se tornando um indivíduo inútil, né? Ele acaba perdendo a sua utilidade. Agora, vejam bem, a lição, ela fecha na sexta-feira com chaves de ouro, né? Que exemplo fenomenal dessa igreja na Europa, uma igreja que estava fria, que há muito tempo não havia batismo. Eles começaram a estudar o Novo Testamento, entenderam que a lógica do pequeno grupo poderia ser a lógica do início de um recomeço, e, ao seguirem o exemplo dado para eles no Novo Testamento, eles fundaram um grupo em 9 pessoas, um PG de 9, e no final 17 pessoas foram batizadas. Olha que coisa magnífica, né? Aquilo que estava parado, aquilo que estava travado, que não deslanchava, eles estudaram, pesquisaram, viram que o modelo era o caminho do PG, o caminho do pequeno grupo, e aí, no final da história, 17 pessoas são batizadas. Vejam que o propósito do PG é o propósito de salvação. Realmente tem que ter o caminho da salvação. É o caminho de realmente encontrar pessoas para levá-las a Jesus. E é muito mais fácil no caminho do PG, né? O pastor falou, é interessante, que a igreja cresceu muito no Novo Testamento, e ai da igreja se não fosse realmente os pequenos grupos, né? Paulo, por exemplo, ficou numa prisão domiciliar por 2 anos, e ele teve muito sucesso. Por quê? Porque formou o PG dentro da casa dele, né? Então, essa estratégia foi realmente uma estratégia divina, não é, pastor? É verdade. E eu acho que hoje o pequeno grupo ele tem que ser um centro de influência. Centro de influência. Em que sentido? Olha, tem tantas ideias que podem surgir no pequeno grupo. O pequeno grupo está ali para a comunhão, mas ela atende a comunidade. Já pensou? Curso de culinária vegetariana, curso de crochê, chama as mulheres da rua ali para aprender crochê, ponto cruz, chama uma pessoa que sabe fazer ali dentro do grupo, que às vezes tem mulheres que sabem fazer, né, irmã? E aí surgem ideias, por exemplo, o pequeno grupo que faz cestas básicas para doar para as famílias da comunidade. Veja que pequeno grupo dinâmico, coisa maravilhosa. Eu pergunto, esse pequeno grupo, com toda a sua simpatia, as portas não vão se abrir para ele?
com certeza irão, né? E essa obra vai terminar como ela começou. A obra, claro que com uma intensidade, com derramamento do Espírito Santo, de uma forma muito mais esplêndida. Mas a obra da igreja primitiva começou em pequenos grupos. Começou nos lares. Estudamos durante a lição e quando Pedro saiu da cadeia, ele correu para um pequeno grupo. Foi tanta alegria que nem abriram a porta. Então, a nossa obra também vai terminar. Daqui a pouco, daqui a alguns dias, alguns meses, nossos prédios serão confiscados. Onde nós estaremos? Se a gente só congrega na igreja, que só tem prazer de estar ali no templo, no conforto que ele traz. Agora, se já vamos ambientando em viver de uma forma menos formal e compartilhando com a mesma alegria a palavra, os louvores, aprimorando novos dons e talentos, com certeza Deus vai ser louvado pela nossa vida. Veja, irmão Enoque, Pois não, pastor. se eu quero dar a minha palavra final, acho que cada um vai dar a sua palavra final aí, né, que está terminando. Isso. Eu fico pensando o seguinte: se nós tivéssemos hoje a maturidade e a cabeça que nós temos agora, porque já faz 6 meses de pandemia, né? No começo da pandemia, a gente não tinha parado com o evangelismo, não. A gente tinha reformulado. Como agora a gente perdeu um pouco o medo e nós temos mais cuidados, claro que a gente não pode perder a prudência, né? Mas o caminho é esse. O caminho já foi traçado por Deus, é os pequenos grupos. Os pequenos grupos, eles precisam ser reacendidos. A gente está tentando coisas novas, novos métodos, quando nós nem usamos os antigos. E os métodos antigos foram os métodos de Deus. E são tão simples. Só que a gente vai ver que é complicado demais a coisa, né? Mas a coisa é simples demais. Basta seguir os métodos do Senhor, que são os melhores métodos, né? Essa é a minha palavra aí final. Muito bom. Nós estamos caminhando para o final. Irmão David, pode fazer as suas considerações finais, por favor? Eu sou grato a Deus, Enoque, porque Deus ele revelou que a gente precisa para viver bem. Viver bem espiritualmente, saúde, física e espiritual. Todos os níveis da nossa vida Deus nos revelou. E aqui nessa semana recordamos a importância do pequeno grupo. Viver em comunidade, se preocupar com o próximo. Eu tenho o desafio de pastorear 100, 200, 300 pessoas, mas é mais fácil com 12, com 10. É mais fácil monitorar como é que está a vida espiritual de 12 pessoas, principalmente quando geograficamente elas estão próximas de mim. Então, a lição dessa semana foi uma bênção, me relembrou esses valores. E eu gostaria de convidar aqui o nosso irmão que nesse momento está assistindo a lição da Escola Sabatina da sua casa, nesse sábado pela manhã, para que você venha à igreja, dê um passo de fé. Estamos tendo todos os cuidados com higiene, com espaçamento, com ventilação. E eu te desafio a confiar em Deus e pisar o pé na água. E o mais ele fará, com segurança e com todo cuidado. Deus seja louvado. Irmã Nida, gostaria de fazer algum comentário final? Não? Irmão Jackson, gostaria de fazer É algum isso comentário? aí, não, é isso mesmo. O irmão David aí já chegou chegando, né? Ele já arrematou ali, e é isso mesmo, a importância do pequeno grupo é algo que não pode morrer. Quem já experimentou, né, sabe do que nós estamos falando. O Milton ainda acho que não teve a oportunidade, mas a partir do momento que ele tiver a oportunidade de participar de um pequeno grupo, ele vai ver o quanto é maravilhoso, o quanto é algo assim diferenciado do que a gente está habituado a fazer, diferenciado dos cultos, diferenciado das demais atividades. É uma atividade muito bacana mesmo, muito gostosa e vale a pena. Maravilha. Irmão Milton, gostaria de fazer algum comentário? Olha, todos foram muito cirúrgicos nas colocações, mas o Jackson esquece que o responsável pela minha frequência do grupo familiar da casa dele. Eita, foi de suma importância, foi fundamental. Eu tenho muito orgulho disso. Amém. E eu me batizo agora no dia 26 de setembro, tá?
Amém. Amém. Ô, glória. Amém. Com o pastor Carlos Alberto aqui na Igreja do Gusmão, em Eunápolis. Amém. Estão todos convidados, quem quiser vir. Amém. Deus seja louvado. Amém. A gente precisa encerrar com um testemunho desse, né? Não tem um testemunho mais vivo e pleno do que E eu não encerrar perco com a um testemunho oportunidade desse, de dar o meu né? testemunho Realmente em situação nenhuma, Enoque. Amém. Deus seja louvado. Amém. É isso, meus queridos irmãos. Eu gostaria de convidá-los para nós estarmos juntos, né, na igreja. A congregar é uma obra fantástica em nossas vidas, e a igreja ela também tem um papel fundamental no processo nosso de servir e adorar a Deus. Então, você é muito bem-vindo na casa do Senhor. Como o David já disse, tem todos os cuidados, toda a proteção. Vale a pena servir o Senhor na casa dele também. Todos sejam muito bem-vindos lá. Eu vou pedir ao David que faça uma oração para encerrar para nós, por favor. Ô, irmão, só uma pequena colocação, não querendo ser... essa é a prova viva que o pequeno grupo funciona mesmo, né? Porque a conversão do Milton se deu a convivência dele num pequeno grupo, que é o pequeno grupo familiar, né? Então, Sim. dentro da minha própria família. Então, realmente, está aí a prova ao vivo, né? E gravado pelo YouTube e pelas mídias sociais, que realmente o pequeno grupo ele é funcional. Sim. Obrigado. Irmão David, só uma Amém palavrinha. por isso. Eu quero dizer para vocês que o pequeno grupo no distrito de Porto Seguro vai retornar com toda a força. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Nós estamos pensando já num protótipo aí, trabalhar uns 3 ou 4 meses com uma boa liderança aí, pelo Zoom. E eu penso que em janeiro nós já vamos ter Caleb de pequeno grupo, viu? Amém? Amém. Amém. Então vamos orar para encerrar esse Oremos. momento tão espiritual. Querido Deus, te agradecemos porque o sábado é um bálsamo em nossa vida. Depois de tantos desafios vencidos, o Senhor nos prepara esse santuário no tempo. Podemos descansar dos afazeres e lembrar que o Senhor tem planos mais altruístas para a nossa vida e para a nossa comunidade. Te pedimos que o Senhor nos dê força, perseverança, coragem para vivermos em pequenos grupos, para respirar pequeno grupo, para influenciar as pessoas próximas de nós. Senhor, batize-nos com o Espírito Santo. Somente Ele pode nos ajudar a fazer cada uma dessas ações tão imprescindíveis para a tua igreja no tempo final. Se algum de nós não tem tido fé, força, ânimo para estar na tua casa, que o Espírito Santo possa estar estimulando, lembrando, incomodando de que a alegria plena de um cristão salvo é estar na presença do Senhor. Amém. Toque o coração Amém. de cada um, de cada amigo que assiste essa gravação, que seja o seu lar abençoado. E que em breve possamos ouvir lindos testemunhos, como vimos agora do Milton, de pessoas que foram alcançadas durante a pandemia, pessoas que foram salvas pelo evangelismo web. E te pedimos que cada um de nós que estamos aqui possamos ser esse protótipo, esse passo inicial do evangelismo atual e necessário, a verdade presente para o mundo em crise. Obrigado por essa classe, por esse encontro. Louvado seja o teu nome. Que para sempre ele reine em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu Deus. Amém. É isso, irmãos. Boa noite. Obrigado, David. Obrigado, Boa irmão noite para Milton. todos. Obrigado, irmã Vanilda. Feliz sábado para todos. Feliz Sábado sábado. para todos. Feliz Irmão sábado, irmãos. Jackson, Foi um muito prazer. Viu? obrigado. Pastorzão, Feliz feliz sábado. sábado. Beleza. Foi uma bênção. Logo eu vou falar para Benção. vocês sobre o protótipo. Eu conto com vocês. Vocês estão na linha de frente, viu? Com certeza. Com certeza. Valeu. Valeu, queridos. Até mais. Tchau.